vejo o povo a bater nos arbustos, ndisaona anthu mbakamphenga pithentere a pensar que estão se encontrar com Deus. mbakanyezera kuti akugumana naye mulungu. Deus, Mulungu Ele como Deus, iye ninga mulungu, num tempo não era Deus. pa mdzidzi wace akhali mulungu tayi. Aleluia. Amen. Num tempo este não era Deus, Pa mdzidzi unango iye uyu akhali mulungu tayi, mas tornou-se Deus mwenye adzakhala mulungu a partir do momento que Ele criou os anjos, kukira pa mdzidzi yolenga iye ngirozi, porque os anjos mwakuti ngirozi izi adoravam a Ele. zikhanamata iye. E o profeta nos diz: Nenera satipanga te Deus é objeto de adoração. mulungu ndi chombo cha chinamato. Não era Deus num tempo, Akhalini mulungu pa mdzidzi wace, mas num tempo tornou-se Deus, mwenye pa mdzidzi unango adzakhala mulungu porque criou algo mwakuti alenga ambo que chinthu podia o adorar. kuti chikamfuna chinamatembo. Que Deus Mwakuti mulungu é o objeto de adoração. ndi chombo cha kulambirwa. Quantos dizem amém aqui? Bangansi ati amen Deus pepo. te abençoe, minha irmã, meu irmão. Mulungu wanga na mbali. Deus abençoe a todos nós. Mulungu atikombolete sene. E receber uma revelação como esta, Wakutambira chifunukulu ngana que ichi. Deus é o objeto Mulungu ndi chombo de adoração. cha chinamato. Amen. Amen. Há homens que queriam ver este Deus, Kuna amuna akafuna kunzwambo mulungu uyu nakumwa. queriam o conhecer. Akafuna kuti anziwe Quem é este mesmo? kodi mbani iye cha iye Está a falar comigo. akulonga na ine uyu. Deles Mmodzi wawo foi Moisés. akhali Moses. Moisés disse adati: Senhor, mbuye é verdade que eu ouvi a voz mwandimwe ndamva nkhuwo a me dar uma comissão mbandipasambo basa de eu voltar numa terra onde que eu cometi crime. mwakubwera pa chisa chidali pano ngozi kweko. Glórias a Deus. Amen. Usumanga Mas wenye ali, ao de me perguntar: kwa ine adzandibvunjisa wene quem é este que te enviou? kodi mbani uyu adautuma O uyu que direi? mnalonganyi. Glórias a Deus. Amen. Aquela pergunta mvunzo uwu era tendenciosa. ukhala wachifunikiro. Moses Queria ouvir, akafuna kubva na verdade, mwandimwenedi queria ver akafuna kuona quem era este Deus. kodi mulungu uyu akhali Se me yani. perguntarem, ngakhala kundibvunjisa como wene que eu direi nadzapangani a quem me enviou? kodi mbani yadantuma uyu. Glórias a Deus. mbere kwa mulungu. Mas Deus acabava de dizer a Moses: mulungu akamala mukupanga Moses, sou Deus ndine mulungu dos teus pais, wa makolo ako, sou ndine Deus mulungu de Abraão, wa Abrahamu, sou ndine Deus mulungu de wa Isaac, Isaki, sou ndine Deus mulungu de Jacob, wa Yakobo, sou Deus dos patriarcas. wa amakolo. Mas esta explanação Mbwenye malongero awo para Moses kuna Moses não era suficiente. akadakwana tayi, Não era suficiente. akadakwana tayi. Aleluia. Amen. Deus acabou zangando, mulungu amala mwakugumbuka dizendo ao Moses: bampanga kuna Moses, Moses, estou farto contigo. Moses ndakhuthidwa naye Então iwe vai dizer a eles ndokapanga iwo que eu sou o que sou. ine ndine chile kuti ndine. Glórias a Deus. mbiri kwa mulungu Sou o que sou. ine ndine chile kuti Porque ndine. Deus não queria se identificar. mulungu ndiye akafuna apangizikedi. Aleluia. Amen. Deus não queria se identificar. ndiye akafuna apangizike. Glórias a Deus. mbiri kwa mulungu. Temos este Deus naye mulungu uyu que não quis se identificar kuti azifuna perante kupereka um grande homem patsogolo pa muna mkulu chamado Moses. akachemerwa Moses. Quem somos nós hoje ife nimbi ife para lero o conhecer? kuti tinziwe mbuye. Aleluia. Amen. Quem nós somos hoje peyani ife lero para o conhecer? kuti tinziwembo. Aleluia. Ninguém mais já viu a Deus. palibembo chipo namuna A mulungu. Bíblia diz isso. Bible songa Ninguém jamais viu a Deus. ibe chipombo adamuona Mas mulungu o Filho unigênito mwenye mwana dangu uyu fez o conhecer. ndiye achita kuti adziwiwe. Glórias a Deus. Amen. Mas quando esse Filho unigênito veio, padabwera mwana dangu nós não o reconhecemos, ife azikunziwa nós o denominamos ife ampasa mlinga de wakuchizo Beelzebub. kuti uyu ndi mkulu
wa rei dos demônios, akuti mkulu wace madimoni, chefe dos demônios, akuti mtubu wa madimoni. significa que Ikalongera kuti nós não conseguimos o reconhecer. ife tazikwanise kumuzindikira. Mas deixa te dizer, meu irmão, Leka ndikupange que bale este Deus kuti mulungu uyu tem toda a vontade, ana chifuniro chensene, tem toda a vontade ana chifuniro de chensene querer fazer se conhecer kuti apite a pakwecha todos os seus adoradores, kwa ansene yuno a madachi, todos os seus filhos. kwa ansene anache. Você comigo Iwe na ine temos direito de tinachilekelero conhecer esse Deus. chakunziwa iye mulungu uyu. Glórias a Deus. Mbiri kwa mulungu. Deus te abençoe esta hora. Iye mbakumbulire panguwa ino. Aleluia. Amen. Deus te abençoe essa hora. Mbakumbulire pandzidzi uno. Era Deus que não queria se identificar. Akhali mulungu ne akafuna kuti apidziwise tayi. Não quis se Iye identificar azifuna kupidziwisa perante o grande patriarca patsogolo pa chamado Jó, akachimira a Jó ponto de lhe perguntar: mpaka wakubvunzisa Jó, você tem muito abuso comigo. kuti Jó iwe unabusika kamwe na ine. Onde que tu estavas Ukhali kuponi quando eu fazia o universo? pakalenga ine thambo. Onde que tu estavas Ukhali kuponi iwe quando eu aprofundava os mares? akadzikisene ni bara iyi. Onde que tu Ukhali estavas? kuponi iwe Era Deus akhali mulungu que demandava kuti akatonga para ser conhecido, kuti akwanise kudziwiwa mas ninguém o conhecia. bwenye palibe dandziwamo Até hoje, mpaka lero. este Deus Mulungu uyu é mal entendido. iye mwakubveka mwakuipa. Glórias a Deus. Mbiri kwa mulungu É mal entendido. iye mwakubveka nakudzika Lemos as mwakuipa. escrituras, Sawerenga malemba interpretamos de maneira como nós queremos, batiyatumbuzira mwa njira ya tumbo que não é isto que ele quer. pepi tayari safuna iye. Ele quer Iye asafuna a palavra revelada, fala ikufunungulwa para que essa palavra kuti fala iyi governe a ti, ikwanise kana utongi mwa esta iwe. palavra Fala iyi governe a tua casa, itonge pa nyumba pako. esta palavra Fala iyi governe na igreja. itonge muno ncheche. Aleluia. Amen. Deus possa te abençoar esta hora Mulungu akudalitse pa mdzidzi da uno manhã. majibesi anu. Aleluia. Amen. Por isso nós visitamos os livros de Mateus. Natepa ife tendakadinga mabuku ninga Mateyu. Visitamos livros de Mateus. Tenda kadinga mabuku a Mateyu. Quero que você Safuna kuti iwe note uma coisa aqui. uone chinthu chibodzi apa. A voz que disse: Mkuu nalonga Este é o meu filho amado, uyu ndiye mwananga wakufunika em quem me comprazo. mwa iye ndisakhalamu. Aleluia. Amen. Em quem me comprazo. Mwa iye ndisakhalamu. Eu gostaria que voltássemos para o livro de Mateus 17. Kafuna kuti bwere mu buku ya Mateyu 10. Aleluia. No livro de Mateus 17, Mateyu 10, versículo 1, ndime yakutomba que diz: 6 dias depois, mwakuti mwakumala pa ntsiku zitanthatu tomou Jesus consigo a Pedro, akwata Yesu kwa iye Petulo, tomou consigo o Tiago, akwata kwa iye Tiago, tomou consigo o João, akwata kwa iye Yohane seu irmão, mbale yace, e os conduziu batsogolera em particular apakundumbo ao alto monte. kuna phiri ikulu. Eu quero que você sublinhe Safuna kuti ukoloze apa em particular apakundumbo alguns assuntos de Deus, meu irmão. nyazi zangu za Mulungu mbale Minha yanga. irmã, alguns assuntos de Deus Mulungu wanga nyazi não zangu za se Mulungu tratam em público, kachitwa tratam-se de forma particular. kachitwa papakundu Você com teu Deus iwe na Mulungu de wako uma forma confinada, de maneira particular. njira ya pakundu. Glórias a Deus. Mbiri kwa Mulungu Estamos a ver a confiança de Jesus aqui. tikuona chinyindo cha Yesu Em pegar o Pedro, mbakwata Petulo, em pegar o Tiago, mbakwata Tiago, em pegar o João. mbakwata Yohane, Foi com eles. bagwira nawo Aleluia. Em particular mwapakundu ao alto monte. kuna phiri ikulu iyi. Particular Mwapakundu ao alto monte. kuna phiri ikulu iyi. E ali Pepo transfigurou-se achinjika iye diante deles. patsogolo pawo, Aleluia. E o seu rosto resplandeceu akuti nkhope yace como o yayichimwira sol. ninga dzuwa, E os seus vestidos nguo zace se tornaram brancos zakhala zakuchena como a luz. ninga chiyesa. E eis que lhes apareceram Moses, Pepo aoneka Mozesi na Elias, Eliya falando com ele. bakalonga na E iye. Pedro, tomando a palavra, disse Petulo mbakwata fala a dace Jesus: kuna Yesu, Senhor, mbuye estarmos aqui, vyadidi kuoneka pano ipi se queres,
ngakankufa Façamos aqui timange pano apo 3 tabernáculos. akuti machechi matatu Para ti, ibodzi yako para ibodzi Moses, ya Moses para Elias. ibodzi ya Eliya A pergunta que não cala é: akuti mvuto como é que Pedro conheceu Moses Petro adzanziwa ndani enquanto Moses Pedro era de menor idade? mwakuti Petro akali wa usinkhu ng'ono Mas quem lhe disse que este é Moisés? bana mpaka kutuya kali Moses Quem lhe disse que esse é Elias? bana mpaka kutuya kali Eliya Glórias a Deus. mbele kwa Mulungu Nesta altura, Pedro panzineyo Petro estava numa cobertura da iye santidade. akali mwakumtsantsika na ucheni Você pode entrar na cobertura da iye santidade ungapiti mwakumtsantsika na ucheni quando você sabe iye que ungadziwa este assunto que eu tenho para Deus nyaya inaenda Mulungu iyi não é um assunto vulgar, si nyaya anthu é um asayenda assunto que deve acontecer só para si mim. nyaya basi ikachitika Você wake tem que levar esse assunto pata nyaya iyi para uma parte particular, kundu ya uma pakundu parte isolada, wekele. uma parte onde que você com Deus kuti iwe na Mulungu pode apenas falar. musakwanisa basi kupatana. Glórias a Deus. Amen. Você está aqui nesta hora? Muli pano pango ino Quero que Deus possa lhe abençoar. ndikafuna kuti Mulungu akukombolere. Aleluia. Amen. É bom estarmos aqui. Mphadidi kuoneka pano Este lugar é bonito. mbuto ino njakubalika Este lugar é bom. mbuto ino yadidi Da mesma maneira como o profeta da era, mwanjira kozeni nganenero quando wanzima ele foi transladado pada kwatwa iye para uma parte particular, kwenda pa khundumbo ele disse que era um lugar bonito, iye alomulika mbuto um lugar onde não tinha de manhã, pakuti pakalibe majibese lugar onde não tinha boa noite, kalibe usiku lugar onde não tinha velhice. kalibe ukalambi Lugar é bom. Você pode estar nesse lugar se você for seu Deus e ir para uma parte mungaenda pa khundu isolada. khundu ya numbo yokwekwene. Amen. Amen. Eu quero que Deus possa lhe abençoar ndikafuna kuti Mulungu a akudalitse esta hora da manhã. pango ino majibese. Aleluia. Amen. Escuta bem. Mvesesa mwalira Pedro apontando Petro mpakatonya tabernáculo para Jesus, chechi bozi kuna Yesu tabernáculo para Moses, chechi bozi kuna Moses tabernáculo para Elias. chechi bozi kuna Eliya Mas quem teria o título ngwenye mbali kana mpaka quando você está na parte certa, iye ungakhala sendo yeni particular, apa khundu seja não vulgar, akonda kaya anthu azinji Deus te revela Mulungu os asakufunukira assuntos de Deus. nyaya zake iye Mulungu Deus te revela Mulungu asakufunukira quem é este Deus. kodi Mulungu iye ndi yani. Pai, Amen. você está aqui nesta hora. Muli pano pango ino Versículo 5 ndimi yachishanu diz: estando ele ainda a falar, mbakoneke iye escuta mwakulonga bem, mvesesa mwadidi estando ainda Pedro a falar, mbakoneke iye Petro mbakalonga aleluia, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. akuti likuoneka kholi iyi yakuitimira yakwanisa kuwafunga. Aleluia. Amen. E da nuvem mwa kholi iyi saiu uma voz yabuka mkuu bodzi que dizia: ikhati este é o meu amado filho, akuti uyu ndiye mwananga wakufunika em quem me comprazo. akuti mwa iye ndikukhalamu Escutai, akuti mvereni uyu escutai, mvereni uyu escutai, akuti mvereni iye não despreze, leka mas kunyoza naye vocês têm direito kwenye iye de unakulekerewa escutar a este meu filho com quem eu comprazo. mwa iye kuti ine ndisakhalamu emu. Glórias a Deus. Amen. Não escutai outra pessoa, lekani kumva munthu nango não escutai outra voz, leka kumva mas mkuu este é meu kwenye filho, uyu mwananga uyu este é meu filho mwananga uyu com quem eu mwa comprazo. iye kuti ndisakupewa khalamu Escutai. mvereni uyu. Glórias a Deus. Amen. Escutai esse. akuti basi mveni Escutai. mvereni uyu Escutai esse. mvereni uyu omuno Mas hoje, bwenye lero porque é um Deus mal entendido, mwakuti ndi mulungu wakubveka nós escutamos outras pessoas, ife ndekabvesera anthu anawo nós escutamos outros ife homens, ndekabva muna nós nawo escutamos outras vozes. ife ndekabva Você mikhunango tem direito iye de unakulekerwa escutar ao Filho. basi kubodzi. Aleluia. Amen. Que é de Jesus. mwakuti ndi wa Yesu.
Diz que esta voz akuti mkhuwa uwu saiu de uma nuvem. wabuka pa khole. Se você volta para Mateus 3, Ungabwera kuna Mateyu 3, vamos para Mateus 3. tendeni kuna Mateyu 3. Aleluia. Amen. Há de ouvir Munadzava que esta mesma voz, kuti nkhubo zenu falando da mesma maneira, bolonga mumwangulebo zene foi ouvida abveka no dia que Jesus foi batizado. pansiko kuti Yesu achita ubatizo. Mateus 3, Mateyu 3 versículo 16. ndime 16 Diz assim a palavra de Deus. ikutepa fala ya Mulungu. E sendo Jesus batizado, Mbakamala kuchita ubatizo Yesu saiu logo da água. mbakabuka tepa m'madzi E eis que se lhe abriram os céus, akutilanganani denga yafununkhulika e viu o Espírito de Deus mboneka mzimu wa Mulungu descendo como pomba, mbauchita ninga nkhangaiwa vindo sobre ele. mbaubwera pakati pace. Eis que uma voz dos céus mwakoneka nkhuyu bodzi mukudeka yabveka dizia: ikhalonga tepa, Este é o meu filho amado, uyu ndi mwananga ukukondwa em que me comprazo. mwakuti mwa iye ndilimo mwine. Aleluia. Amen. Queria que Deus pudesse lhe abençoar neste momento. Ndikafuna kuti Mulungu akumuleni. Observe Langanani basi o Pedro. Petulo, Observe langanani basi o João. Johani, Observe langanani basi o Tiago. Tiago. Estes Awa tinham em algum tempo akanawo mdzidzi wawo estado com Cristo bakakhala Khristu de forma particular. mwa njira ya pakhundumbo. Glórias a Deus. Mbiri kwa Mulungu. Viram Jesus Amona Yesu quando ele se transfigurou. pale pakuti iye apichinjika Foi um momento inédito, pakhala pa mdzidzi udzimiso, momento maravilhoso, pa mdzidzi chishamiso, momento que nunca tinha sido vivido. pa mdzidzi kuti chipo kanakhalika. Khristu Se revelou apangizika momento particular. pa mdzidzimbo pakhundu. Aleluia. Amen. Cristo se revelou apangizika em momento pa particular. mdzidzimbo pakhundu. Há momento que você precisa Pana mdzidzi kuti de estar em particular khala pakhundu com Jesus na Cristo. Yesu Khristu. Você não vai encontrar com Cristo apenas aqui na igreja, Iwe ngakumana naye basi Khristu pano. mas há momento Kwenye próprio pana mdzidzi que wace você vai se encontrar encavilhado, unagumanikana pa vai se encontrar triste, vai se encontrar numa tribulação. Precisa de você estar em momento particular. uwenichemere pa njira pakhundu na Yesu Khristu. Glórias a Deus. Mbiri kwa iye Mulungu. Aleluia. Amen. Este Deus Mulungu uyu sendo mal entendido. mbakhala wakubveka mwakuipa. Glórias a Deus. Amen. Este Deus Mulungu uyu sendo mal entendido. mbakhala wakubveka mwakuipa. Há quem encontrou-se com ele Alipo adakumana naye de forma particular, mwa njirambo ya pakhundu, não de forma vulgar. si mwa njira ya anthu azenji. Este é um assunto que você não vai dizer, amigo, vamos juntos assim. Iyi si nyaya kuti unonga shamwali tete tepa. Se você quer se encontrar com ele, Ngakhale nkufuna kumana naye é um assunto que cabe no teu coração. ndi nyaya yasamala Que eu quero me encontrar com ele. tinafuna ndikumana naye. Vai num lugar particular. njira pakhundu. Chame este Deus de forma particular, sem interferência de ninguém. E diga: Deus, Molonga Mulungu. quero que o Senhor me abençoe. Safuna kuti mbuye Deus, kuonse. Mulungu. quero que os meus projetos Safuna kuti malumbano andem ase bem. afamwadi. Mas isto não no lugar vulgar. Tai Tem pa que mbuto ya anthu fazer azinji. isto Muchite no pepi. lugar muito particular. Pa mbuto yakakamwe pakhundu. Você está aqui nesta hora? Uli pano pa mdzidzi uno. Aleluia. Amen. Há assunto que você não pode dizer à tua esposa. Pana nyaya kuti unkhafuna kulonga kuna mbavu yako. Nem tudo que você ouve vai dizer à tua esposa. Sipenseni pisabva iwe mbawenda kambwekera nkazako. Nem tudo que você encara dá para dizer à sua esposa. Sipenseni pisagumana iwe pisathema kumpanga nkazako. Pedro era um casado, Petulo akhana nkazi. mas não creio tenha dito que nós vamos no monte. Ine nkhatero kuti iye akadapanga una nkazake kuti Foi wapita. acolhido pela surpresa. Iye
akwatwa mukudzudzumizwa, foi acolhido pela surpresa. akwatwa mukudzudzumizwa. Oh, Pedro, Angana Petro, Tiago, Tiago, João, me acompanhe. Yohani ndipekezeni Agora, chinchino pontho e foram posachedwa subindo no monte, bakwira papira num lugar particular, mbuto ya pakhundu onde que Jesus pali pakuti Yesu se revelou apangizika o que ele era na verdade. kuti iye akaliyani mwenimweneni. Aleluia. Amen. Jesus, Yesu o que ele era na iye verdade. akaliyani mwenimweneni. A palavra de Deus diz: Fala Mulungu isilonga transfigurou-se, iye aphindulika tornou-se um homem diferente. akhala mamuna kusiyana. Pedro nunca tinha visto, Petro chipo kadamuna tepa, Tiago nunca tinha visto, Tiago chipo kadamuna tepa, João nunca tinha Yohanimu visto chipo kadamuna tepa, Jesus diferente. akuti Yesu Porque kusiyana a glória de Deus makuti mbiri ya Mulungu revestiu a ele. ikadamvala iye. Mas mesmo assim, Ngakhala tepa se tratando de um lugar particular, se tratando de um lugar onde que Deus queria se revelar, vaikhala mbuti kuti Mulungu afuna apangizike, diz que Pedro akuti Petro conheceu Jesus. anziwa Yesu, Petro Conheceu Moses. anziwa Moses, Petro conheceu Elias. anziwa mbani Eliya. Aleluia. Amen. Este Deus, Mulungu zenu meus irmãos, abale yanga, ele era Deus iye akali Mulungu desde o princípio, sim, bukira mwakutoba ine, mas era um Deus desconhecido. mwenye akali Mulungu okonda kudziwika, Mas ele mesmo mwenye iye cha iye queria se fazer conhecer. akafuna kuti adziwike. Glórias a Deus. Amen. Queria se fazer conhecer. Akafuna kuti anthu anziwe. Aleluia. Amen. Queria sair Akafuna abuke de um segredo mwachibisubisu para se apresentar kuti apangizike em pleno mapakwecha que eu sou aquele Deus que vocês ouvem falar. kuti ine ndine Mulungu ule kuti mune mukhanzira. Aleluia. Amen. Isaías se maravilhou. Isaiya iye akomerwa, Maravilhoso akomerwa contemplar a esse Deus. vakamona Mulungu uyu. Aleluia. Amen. Diz que Deus Akuti Mulungu era um grandão, akali mkuludi, era um homem grande, akali mwamuna mkulu, assentado no seu sublime trono. mpaka khala pa mpando wace waukulu. Glórias a Deus. Mbiri kwa Mulungu. O seu sequito Akuti nguo zace enchia o templo. zikadzaza nyumba insene. Nesta altura, Isaías Pa mzuzunewo Isaiya se maravilhou akomerwa e gritou: mbakuwa. no dia que morreu o rei Osias, Pa ntsiku dafa mambo eu Uziya, vi o Senhor ine ndamona mbuye assentado no seu sublime pakakhala trono. pa mpando wace O seu waukulu. sequito Nguo zace enchia o templo. zikadzaza nyumba iyi. Oh, maravilhei Ine ndakomerwa ine quando ouvi a voz ndamvene mkuwo a dizer: a quem enviarei? waulonga ndatuma yani ine. Aleluia. Amen. Eu, Isaías, Ine Isaiya eu disse: envia-me. ndalonga mbuya nditumeni pyanga ine. Tem se tornado uma maravilha Pisakhala pya quando kuchemesa você se encontra com esse iwe Deus. ngumwana Yesu mbuye. Tem se tornado uma maravilha Pisakhala pya kukomera se você vê este Deus. iwe ngamona ye Mulungu. Branham gritou: Brana mwakuwa onde é que está Jesus? alukoni Yesu Eu quero falar com ele. engena ine Onde que ele está? alukoni iye. Diz que os anjos disseram: Akuti ndilo ei, zalonga calma você. iwe matama Está a ser muito iwe precipitado. ukhala munthu Quando chegar o tempo, ungafika ndzidzi ele, Jesus, iye Yesu há de vir ter conosco. anabwera dzakhala nayo Não é você, siwe tayi vai ter com ele. kuti uyerekao naye. Aleluia. Amen. Oh, mãe. E quando ele disse: ok, Longe inde proibiram-me ver Jesus, mwandikondesa kumona Yesu mas quero ver o Pedro. ndonemo Petro E quero ver também o Paulo. ndonemo Paulo. Glórias a Deus. Amen. Os anjos disseram: Ndilo zalonga é verdade, Paulo e este Pedro mani mwene Paulo na Petro estão perto. ali pa 12 Estão perto. ali pa 12 Mas todos aqueles que estavam no evangelho do Paulo, mwenye ansene akali mu mvangeli ya Paulo, todos aqueles que estavam no evangelho do Pedro ansene akali mu mvangeli ya Petro serão reunidos um dia. awene naza kumaniko pa ntsiku yace E
há de haver julgamento. pepo adzaoneka utongi. E quando Branham gritou, Ndipo kwa iye Branham se for assim, ngakhala nthepa eu estou de parabéns, ili ndi maulidi porque preguei o que Paulo pregou, apalize dabu za Paulo preguei o que Pedro pregou, onde que eles batizaram ikaona ubatizo em nome do Senhor Jesus muzina Cristo. Yesu Kristu. Eu também. Inembo ponthombo ndachita mpepi Glórias a Deus. mbiri kwa Mulungu. E quando o povo Ndi palibe kuti anthu que tinha aceito a pregação do ali akadatawirambo mphangwa za Branham disseram graças a Deus, akunakuza Mulungu ife nós estamos aqui pano por motivo na do thangwe evangelho que você ya vangeli yakuti falou iwe para nós. waitiparizira ife. Aleluia. Amen. Deus possa vos abençoar Mulungu akwanise a kudalitsa esta hora. pango ino. Podíamos ver a brochura Cristo e Mistério Deus Revelado, meu irmão? Tingaone buku yakuti Kristu ndi chinsinsi cha Mulungu wakuvumbulwa. Aleluia. Amen. E eu quero Cristo, Mistério Safuna. Deus Revelado. Kristu chibisobiso cha Mulungu wakuvumbulwa. Aleluia. Amen. Vamos no parágrafo 101. Tendeni pandime dzana na ibodzi. 101. Dzana na ibodzi. Aleluia. O irmão Branham diz assim: Mbale Branham agora para texto que eu desejo tomar dali. chinchino bukira pa nkhani afuneni kwata bukira pa pepa apa. Isto para o texto, Ipi kuna nkhani baseando na Bíblia mwakuoneka m'Baibulo inteira. itunthu. Porém, eu desejo Tepa nisafuna que nós kuti ife intitulemos tipase isto. ningansolo mwa pepa. Cristo Kristu é o mistério chinsinsi de Deus revelado. cha Mulungu wakuvumbulwa. Cristo Kristu sendo o mistério de Deus, bakhala chinsinsi cha Mulungu mas este mistério wechibisibiso ichi já revelado. chali pa chakuvumbulwa. Agora eu o tomei por ordem como uma lição de escola dominical. Na tepa ine chikwata ninga chitewezo ninga pa nkhani ya school Dominic. De modo que Mwanjira kuti todos nós ife tensene pudéssemos ler juntos tikwanise kuwerenga modzi pene e ter este companheirismo khali na chifanimirano ichi junto. pabodzi. Aleluia. Amen. 102. Dzana piwiri E agora, chinchino o mistério oculto de Deus, chinsinsi chakubisika cha Mulungu ele tinha antes iye akhanacho que mbasati o mundo começasse. zikusasanywa. Aleluia. Amen. Agora, Chinchino atrás, na parte profunda da mente de Deus, ndulimu paphinde kubzika ya manyezero a Mulungu havia algo, pakhana chinthu pakhana chinthu. glórias a Deus, Amen. que ele estava tentando Kuti iye akhachesera e ia realizar. pontho ningaenda kachichita. E ele teve um motivo ao fazê-lo, Iye akhana thangwe mwakupichita pepa a fim de deixar a si mesmo ser expresso. mwachimalize kuti iye akwanise mwa iye kukhala wakupangizika. Havia alguma coisa Akuti pakhana chinthu ali atrás da sua mente, nduli mwa mfungwa zace. e ele teve um motivo Iye akhala na thangwe ao fazê-lo, kuti apichite a pepa fim de deixar a si mesmo mwakumala akwanise mwa iye ser expresso. kukhala wakupangizika. Moses perguntou: Moses afunjisa a quem o que eu direi? nalonga njine. Ele respondeu: Iye atawira diga a este povo, apange anthu awa eu sou o que sou. ine ndine kuti ndine. Eu sou o que sou. Ine ndine kuti ndine. Afinal, Mwakuona ninguém jamais viu a Deus. palibe chipo adamuona Mulungu. Ninguém. Palibe. Ninguém. Palibe. Mas o Filho unigênito Mwenye mwana wakutoma uyo fez-o conhecer. ndiye andziwisa. O Filho unigênito Mwana dangu uyo fez-o conhecer. ndiye achite kuti adziwike. Aleluia. Amen. Ele tinha esse propósito Iye akhana chifuniro ichi de ser expresso, kuti apangizike. de ser expresso. Kuti apangizike. Aleluia. Amen. Porque primeiro Mwakuti mwakutoma não havia nem mesmo uma lua, nekaonekamo ngakhalengo mwezimu bodzi. estrela, átomo, Nyenyezi pinango piyompombo pinango molécula ou nada. ninga pimbuluka Ele era Deus. iye akhali Mulungu. Porém, ele não era exatamente Deus Na tepa iye khalini mwenimwenedi Mulungu naquele tempo. pa mdzidzi unewo. Aleluia. Porque Deus é um objeto
de adoração. mwakuti mulungu ndi chombo chakunamata. E não havia nada para adorar. natepa nepa koneka chinthu kuti chinamatitaye. E então, natepa em sua grande mente, mwa mfungwa zace zikulu ele desejava iye akafuna que estes atributos, kuti pidzo ipi pensene aleluia, estes atributos pidzo ipi fossem expressos. pikhale E papangizika. nele mwa iye estava o amor. paoneka rudo. Nele mwa iye havia de estar o paoneka pai. kukhala baba. Nele Maiye. havia de estar o filho. lingaoneka mwana. Nele Maiye. havia de estar um akafuna salvador. akhala mpulumusi. Aleluia. amen. Nele Maiye. havia de estar um curador. lingaoneka muwangisi. Todos estes, awa nsene awa todos estes mwapepi nsene ipi grandes pidzo pikulu ipi atributos pidzo pikulu que ipi nós já vemos expressos, kuti ife tapiona mupangizika eles estavam em Deus. ipi nsene pikhali mwa iye mulungu. Aleluia. amen. Estava em Deus. pikhali mwa iye mulungu. Por isso é Deus natepa mulungu que está neste momento akuoneka pa mdzuno a ser mal entendido. akhala kubveka mwakuipa. Está a ser mal entendido. iye akubveka mwakuipa. É verdade, estamos a pregar a mensagem. mwandi mwendo kupaliza mphango. Mas às vezes nós estamos a pregar uma mensagem que não é mensagem. mwakuti mizindango tipaliza mphango kuti sizotayi mphango iyi. Aleluia. amen. Deus por si mulungu bwera mwa iye quer se fazer conhecer. afuna kupira. Não é você que tem de dizer siyo tifuna que kuloka ele é filho de Deus. kuti mwana mulungu tayi. Ele por si. iye bwera mwa iye. Ele por si. iye mwa iye Hoje está se manifestando. lero akupangizika. Ele hoje está sendo expresso. iye lero akupangizika. Aleluia. amen. Deus te abençoe. mulungu mbakudalitse. Glórias a Deus. mbiri kwa mulungu. Deste modo, mwa njira iyi minha opinião, maonero angambo a primeira coisa que ele fez chakutoma chachita iye foram os anjos. akhala angilozi mnango angelo. E então eles natepa iwo adoraram. amulambira. E isso o fez Deus. pepi yapikita mulungu. pepi ndi E ele começou dali. iye mbatomana pepepo. Assim como em mensagens anteriores, ningatepa mphango zakalekale. eu tenho tentado explicar isso, iyi ndisayisira kupilonga pepi. analisar isso. papidinga pepi. E agora, chinchino e então, tepa quando os anjos começaram a adorá-lo, kwale kuti ngilozi atoma isso mumulamata. foi antes mesmo que houvesse uma molécula. ipi akhala mbapisatu kuonekambo chinumbu pimvuvu. Não havia nada, nepa kuoneka chinthu era tudo trevas. pikali penseni ndima. Não havia sol, kalibe dzuwa. não havia lua, mwezi. não havia estrelas, nyenyezi. não havia nada. kalibe chinthu. Ele então iye tepa era Deus. kali mulungu. Assim como ele perguntou a Jó: tepa vunjisa onde estavas tu poni iwe quando eu fundava o mundo? pane pakaleketi dziko Fecha. lang'ana. Quando as estrelas da alva pale kuti nyenyezi pachibesi izi juntas pamodzi pene alegremente katsanzaya cantavam, bazimba os filhos de Deus ana mulungu jubilavam. pakachita mphululu. Vem agora, ukole chino onde estavas? ukhali uponi Vem. ukuona Isso foi muito remoto ipi akhale pakale antes da terra. akuti mataka ambasati. Agora Deus chinchino mulungu tinha um propósito, akhala chifuniro um mistério chibisobiso escondido. chakubisala E ele é sobre isso mapepi que eu desejo falar tinisafuna com a kulonga igreja kuna nesta cheche manhã. machibesi ano Estamos juntos. tipabodzi. Deus te abençoe. mulungu pakumbulera. Deus te abençoe. mulungu pakumbulera. Glórias a Deus. O mistério escondido de Deus chinsinsi chakubisala cha que mulungu ele tinha em sua mente chikhana iye mumfungwa zace antes mesmo mbasati que kuti o mundo começasse. dziko ikutomambo. E como que isto tem se desenrolado ningatepa ipisa fambatani bem até esta hora ndimo mpaka mdzidzo presente wakuoneka em que nós estamos vivendo. unakhale ife uno. Estão vendo? mukuona Aí então vocês entenderão claramente então. munadzamvesesa Vejam vocês
langanani sobre eu tampakati creio Ini o satawira. que está sendo feito. pili kuchitiwa O grande mistério de Deus, chinsinsi chikuja de mulungu como é makuti segredo. icho ndi chibisobiso. Aleluia. Amen. Ele o manteve em segredo. iye akoya mwachisala Ninguém sabia nada sobre ele. alibe akadziwa mwa iye Até os anjos mpaka ngilosi não entenderam. azikudziwa. Veja, Langana ele não o revelou. iye azikufunukira. Essa é a razão porque sob nosso sétimo mistério, ipi ndikulongera thangwe ya pakati pa chinamiro quando chinomwe o sétimo selo foi aberto, pali panafunukira chinamiro chinomwe houve silêncio. paoneka umatami. Jesus, Yesu quando ele estava sobre a terra, pakoneke pansi pano eles quiseram saber awene sakudziwa quando ele viria. iye ndingabwera Ele disse: iye alonga não é mesmo o próprio. tayi ngakhale Não mwana sabe uyu quando vai acontecer. hadziwa ndilini machitikire. Veja, Deus tem isto tudo consigo mesmo. langanani mulungu mwenye É um penseni mwamiye segredo. akuti nchibisobiso É um segredo. chibisobiso. E essa é a razão porque houve silêncio no céu. uku nkhulongera thangwanyi Por paoneka um kumatami espaço azenga de meia hora, pa e mdzidzi hafu 7 trovões pitilimiro pinomwe fizeram soar as suas vozes. yaveka E mikuwa yawo. João foi até mesmo proibido. johani Deixa akondeswa ele isto. mwakulemba pepe. Veja, langani a vinda do Senhor. kubwera kwa mbuya Essa é uma coisa que ele não Iji ndi tem chinthu revelado ainda. iye E asana como kukodepa ele virá, e quando ele virá, Anabwera é uma katika boa coisa que ele não revele. Akuninja Não revele. É uma boa coisa. Hoje o povo está se perdendo. lero ano kuluzika. Aleluia. Amen. Há pessoas que dizem Unando salonga que eu que vou apontar. inatoni Eis Jesus ali. uyo yesu akubwera uno Sejam anatema. yanga ipe Sejam mentirosos. afoni bakale Glórias a Deus. thambi. Mas este mistério, mwenye basa iyi este mesmo Deus, mulungu zenu tem esta tendência ana chifuniro ichi de se revelar chakupangisika perante o seu povo. patsogolo pa anthu achi. Aleluia. Amen. Perante o seu povo. patsogolo pa anthu achi. Quero que Deus possa lhe abençoar. kafuna kuti mulungu Você akombolere esteja na família de Deus esta hora. kuti mwenseni mwa banja mulungu pa nzizuno Aleluia. Esteja na família de Deus. khalani mu banja mulungu pa nzizuno. Aleluia. Amen. Glórias a Deus. mbiri kwa mulungu. Vamos para o parágrafo 214, brother. endeni mundime madzana mawiri na khumi na pinayi 214. madzana mawiri na khumi na pinayi. Glórias a Deus. Amen. Queremos ouvir. Agora note. chinjiro ngana Ele deu-se a conhecer. iye apichita pakudziwika. Ele deu-se a conhecer iye adziwisisa a Pedro. kuna Petro. Estamos juntos? Amen. Deu-se a conhecer mulungu apipereka pakudziwika Pedro. kuna Petro. Quando? lini Quando que isso aconteceu? ndipo ndi lini achitika pepe Monte de Transfiguração. akuti pa phiri ya chinjiro ichi. Aleluia. Amen. No Monte de Transfiguração. pa phiri ya chipinduko iyi É lá onde que ele se revelou ndi pepo padafunguka iyi ao Pedro. kuna Petro. Agora note. chinjiro langa Ele deu-se a conhecer iye apichita kuti adziwiwe Pedro. kuna Petro. Agora, se vocês quiserem anotar isso, ngakhale mukufuna kupilemba e pepe nós, no se ife vocês quiserem lê-lo, ngakhale mukufuna kupilenga nós langanani o leremos. ife napilenga Se vocês quiserem ler, ngakhale mukufuna kupilenga em São Mateus 16 muna Mateo 13 15 e 17, mpaka 19 eu o citarei. ili ndapilemba Quando pepe eles vêm do Monte da Transfiguração, padadzawene pa phiri ya chinjiro ichi vêm do Monte da Transfiguração. iye apiona pa phiri ya chinjiro ichi. Estão a ver a sequência das coisas? mukuona undandanda wa pinthu apa. Pedro, para chegar a dizer Petro kuti afike que tu pakulamba és Cristo, kuti iwe ndiwe Khristu, Filho de Deus vivo, kuti mwana wa mulungu wamasi tinha sido revelado iye akanafununkhulwa em particular. pakhundu. Aleluia. Amen. Vocês têm que aprender a estar em particular. musafuna mupfunze kuoneka mpakhundu. Há problemas que precisam ser resolvidos em particular. pana miseru safuna kuti igwandizwe mwa pakhundu. Glórias a Deus. Amen. Escuta bem, estamos a voltar naquilo que nós lemos. vesa mwadidi tikubwera mwa Bíblia bwino kefano. Aleluia. Eu citei, Ini ou ndapidemba. citarei, Ini quando ndapidzalemba. eles vêm do Monte de Transfiguração. padabwera wene pa phiri ya chinjiro. Ele diz: iye alonga quem diz os homens serem eu? anthu asolonganji mwa ine O Filho do Homem. khala mwana wa munthu. Glórias a Deus. Amen.
Uns dizem, anango asolonga eles pensam que tu és Elias. langana anango asonga kuti iwe ndiwe Eliya E outros dizem que tu és dos profetas, anango asonga iwe ndiwe mbodzimu wa maprofita Jeremias, pinango akhale Jeremiya ou algum deles. pinango mbodzimu wa iwo Porém, não foi isso o que ele perguntou. natepa pia zikhala pepo pidabvunjisa iye. Aleluia. Amen. E ele disse: Iye alonga quem vós pensais que eu sou agora? akuti indabvunjisa kuti imwe musanyezera kuti ine ndine yani tepa chinchino. Os homens lá fora, Anthu kunjoko as denominações lá fora, masangano kunjoko as igrejas lá fora achalichi kunjoko falaram o que falaram. alonga Mas pivulonga agora não estou a falar com eles, chinchino ndikonga na estou a iwo falar convosco. longa na imwe Quem sou? ndine yani. Mas o assunto já tinha sido resolvido ngwenye nyaya kanamala kubanduzwa kale em particular. mwapakhundu Já tinha sido resolvido ikanamala kubandizwa em particular. mwapakhundu. Senão Pedro seria uma peça muito especial. mwakuti Petro ningakhala chinthu chakufunika kakama. Mas o especial no Pedro ngwenye chakufunika cha Petro é que ele também foi na parte em particular. mwakuti iye endambo kukhundu ya pakhundu iyi. Glórias a Deus. Amen. Escuta bem o que está aqui. Mvesesa mwadibiri pano apa. Quem vós pensais que eu sou agora? imwe musanyezera kuti ndimwe ndine yani Agora chinchino. aí está a igreja pepe kuleka cheche com a qual ele está falando. mwa iyo iye akailongera O que pensa sanyezeranyi os homens que eu sou? kuti anthu ine ndine Hoje lero ele é um filósofo. iye ndi m'bodzi filosofi Esta religião mwachechembo ya kuphatana. ele foi homem bom. iye akhalamo munambo Nós adidi queremos que seu ensinamento é correto. ife setele kuti mafunzo ake É akadidi assunto para ser vivido. ndi nyaya kuti Eu tikhale acho que faria todos nós melhores ndisaone kuti ndingachita ife se zedi nós kadidi vivêssemos. ngakhale ife kukhala mwemwe Nós deveríamos ter nossas ife igrejas, tingatakhala macheche athu nosso, assim por diante. yathu yanu ingatepa kuti tsogolo É Papai Noel, akuti ndi baba com uma Noa história de Papai Noel. ninga chithangalo cha baba Noa Não são expressões de alguma igreja akuti si umapangiziro wa chichembo nangu que nós mwakuti ife deveríamos expressar algo. ningatakhala mupangizemo chinthu É uma vida que você mesmo não vive, ndi upenyo kuti iwe chaiwe porém ukakhala ele entra em você ngatepa iye asapita muna iwe por si mesmo e mbakhala você kulira mwa iye se kwa iwe torna prisioneiro. iwe mbakhala m'bodzi wa kaidi Nenhum ser de intelecto humano absolutamente. mbokonda khala m'bodzi wamanyezero pa munthu mmaukwana Você é guiado pelo Espírito. iwe usatungomera E como você sabe, iwe usadziwa tani mapepe aleluia. Como é que você sabe? iwe usadziwa tani. Aleluia. Amen. 224. Aleluia. 224, brother. Oh my. Porém, quando Cristo toma controle de você, natepa Kristo angakuonera iwe ele expressará iye anzapangiza essa palavra bem através de você. ndi mwadidi fala iyi patsogolo pako Porque isto é ele. mwakuti ipi ndiye Ele é a palavra. iye ndi fala E então você pode ver a expressão de Cristo. natepa ungaone chipangiziro Não alguma ilusão de alguma espécie, si mwachiye chitimbo cha mas chipangidwa Cristo verdadeiramente mwenye mbozi Kristo genuíno, expressando-se bem através de você. pangizikani mwandi mwene mudwe pa iwe Que belo, akuti chadidi chanji que belo. chadidi chanji Agora observe. chinchino langana Ele disse: iye alonga quem vós dizeis que eu sou? imwemwe musalonganji mwakuti ine ndine Ele está perguntando à igreja. iye akuvunjisa cheche Está perguntando irmão no tabernáculo. akuvunjisa imene tabernáculo E esta manhã, machibesi anu aleluia. amen Está perguntando a nós. akuvunjisa ife Esta manhã, machibesi anu seus 12, awa 12 aji dentre os milhões pakati pa daquele dia, ansiku ineyo ele perguntou a 12, iye akuvunjisa kuna 12 sua igreja. cheche yache Dos milhões nos dias. kwa zinji pa nsiku Ele yano perguntou iye a akuvunjisa 8 kuna aseri ulangana e ele disse: iye alonga como foi nos dias de Noé, ningapyakhala pa ntsiku ya Nowa assim será na vinda do Filho do Homem. tepampi ntsakhala pakuya Veja kwa mwana munthu onde 8 almas
almas foram salvas. lang'ana pale pakuti miyoyo misere yapulumutsidwa. Aleluia. Amen. Apenas 8 almas Basi foram miyoyo salvas. misere ndiyo yakhala kupulumutsidwa. Glórias a Deus. Mbiri kwa Mulungu. Apenas 8 almas foram salvas. Basi miyoyo misere ndiyo yakhala kupulumutsidwa. Glórias a Deus. 239, brother. Madzana mawiri na makumi atatu na mapemba. Aleluia. Amen. Deus vos abençoe. Mulungu pakumbuka. Assim que é Cristo expressando-se Na tepa ndiye Kristu papangisika tepa no indivíduo, mu munthumbo. quer seja intelectual, Nakhala tepa mbakhala quer kukuza. ele seja, Iye mbakhala pila. ele não saiba o seu B, Abá, Ule wakudziwa pinango wakonda dziwa metade kuti dos biya. apóstolos Ndango hafu ya não mapostolo. sabiam, Ne akadziwa ninja api. metade dos Akuti hafu ya ale não apostolo. sabia. Ne akadziwa ninja api. Porém, eles conheciam a Cristo. Na tepa akadziwa Eles Kristu. nunca deram atenção a Pedro. Awene chipo alekama kudzumika na Petro. Nunca deram atenção ao João, Pinango kudzumika mwa Johane. nem ao Tiago, Pinango na Tiago. sabendo que eles haviam saído de um seminário. Mbazuku tiwo akadamala kubuka mu nyumba ya kufunza. Eles disseram, Awene alonga. eles prestaram atenção Awene akala e kuminga. notaram que eles Baona kutiwo haviam estado com Cristo akalaoneka na Kristu. quando eles curaram o coxo. Pale padaongesenya kulemala. Veja, Langana. na porta. Pansuwa apa. Eles sabiam que eles Iyo kazukutiwo haviam estado com Cristo. akadakhala na Kristu. O novo nascimento Ubalu upsa é Cristo. ndiwo Kristu. Aleluia. Amen. Deus sendo mal entendido. Mulungu mpaka dzika mwakusiya Temos essa brochura branca, tenta navegar. munayi buku Deus ibale. sendo mal entendido. Mulungu mpaka veka mwakuipa pinangu dzika mwakuipa. Deus sendo mal entendido. Mulungu mpaka dzika mwakuipa pinangu veka mwakuipa. Glórias a Deus. Vai no parágrafo 230. Ndokoni pandime madzana mawiri na makumi atatu. Madzana mawiri na makumi atatu. Esse cenário Akuti nyaya iyi se repete hoje. isabwezeka lero, isabwezera lero. Esta situação Nyaya iyi se repete hoje. isabwezera ambo lero. Aleluia. Amen. E eles foram mal compreendidos, Iwo adzika mwakuipa. de tal forma que eles disseram: Mwanjire kuti walonga. não estão estes homens cheios de vinho novo? Akuti amuna yo azidzala na waini. Estas pessoas estão embriagadas porque ouvimos falar algo que não sabemos de que estão falando. Akuti anthu awa aledzera mwakuti akulonga chinthu kuti ife sadziwa kuti nkhazi wena longa wena. De repente eles disseram: Mwadzidzidza wena longa tepa. como ouvimos cada um em nossa própria língua? Tisabvatana wene mbodzi na mbodzi mbalonga malongero athu. Não são todos esses galileus? Si wansene a Galileu. Eles compreenderam mal. Awe Isto era a promessa do Pai. akuti awene abva mwakuipa mwakuti iyi khali lonjezo ya Baba. Glórias a Deus. Mbiri kwa Mulungu. Então Deus tinha um profeta Mulungu akhanaye mtumiki. ali que podia se levantar e falar. Pepo ningalamuka mbalonga. Quem era esse profeta? Mbani yeneneri uyu? Pedro Petulo. disse: vós, homens de Jerusalém, Akuti imwe amuna ku Jerusalema. vós, homens de Jerusalém, Imwe amuna ku Jerusalema. e vós que habitais na Judéia, Na imwe musakhala muno mu Judeya. não compreendam isto mal. Lekani kupibva ipi kwakuipa. Eu diria a mesma coisa hoje na Inemo igreja. ningalongamo kuno cheche lero. Não compreendamos o irmão Branham mal. Lekani kumvesesa mbali brana mwakuipa tayi. Não entendamos a mensagem mal. Patekeni kubva mphango izi mwakuipa tayi. Aleluia. Amen. Glórias a Deus. Mbiri kwa Isto
Isto é aquilo que foi falado para o profeta Joel. ipi ndipite kuti profeta Joeli apilonga E acontecerá nos últimos dias. pinzachitika pa midzidzi yakumalisa Disse Deus: alonga Mulungu eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, ine ndidzathira mzimu wanga pakati pa sobre nyama minhas yensene servas. ndipo sobre meus basa akazi servos. na amuna Eu derramarei ine adzathirira o meu espírito mzimu wanga e eles profetizarão. awene adzachita E umboni eu mostrarei ine ndzapangiza maravilhas em cima, pishamiso buka kudzulu no céu, kudenga embaixo na terra, pansi pano pataka fogo, moto vapor chimbuluki e colunas de na fumaça. makole na uchi Isto acontecerá ipi ndzachitika antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. mbaisati kudza msiku ikulu Pois yakugoseka qualquer ya que mbuya invocar o nome do Senhor na tepo ule nakuwa dzina mbuya será salvo. andzapulumutswa. Aleluia. Amen. Isto foi a obra de Deus. ipi akhala basa ya Mulungu Isto foi o Espírito Santo. yakhala mzimu wakuchedwa Mas eles compreenderam isto mal. kwenye iwo abvesesa ipi mwakuipa Ele foi mal compreendido. iye akhala kubveka mwakuipa É mal compreendido. kubveka mwakuipa. Glórias a Deus. Amen. Ele sempre foi mal compreendido. iye mdzidzi wensene akhala kubveka mwakuipa. Israel Israelimbo o interpretou mal. amthimuse mwakuipa. Povo no tempo de Noé anthu pa mdzidzi wa o Nowa compreendeu mal. amvesera mwakuipa. Povo no tempo de Daniel anthu pa mdzidzi wa Danieli compreendeu mal. amva mwakuipa. Povo na época de anthu João pa mdzidzi wa Johani compreendeu mal. amva mwakuipa. Povo no tempo de profetas anthu pa mdzidzi wa profetas profita compreenderam mal. amva mwakuipa. Povo anthu nesta era amdzidzi uno compreende asamva mal. mwakuipa. Isto continua a mesma coisa. ipi kwenda Eles não têm isto. awene ngakubana Ele é mal compreendido. mwakuti iye É o tempo para comparar o natural com o espiritual. ndi mdzidzi wakulandanisa pia Leo chipalo ya takuti nyama na pia wanashika mzimu chinthu Que ichi neste tempo pa mdzidzi uno nós falamos da mensagem. ifisanga kwa mphango Esta mensagem Mphango izi é mal compreendida. zisabveka mwakuipa. Concorda, meu irmão? musatawirana ine mbali. Aleluia. Amen. Concorda? musatirizana Quero que você observe bem isso. safuna kuti uponesese pepe Hoje, kuti lero o povo compreende mal. anthu asapibvesese mwakuipa. Senhores, não são todos aqueles que pegam a brochura do irmão Branham anthu umwe si ansene aphata buku ya que estão a balibana entender isto. akupibvesesa ife. Eles só sabem aquelas citações que os mencionam. awene asadziwa basi pa mbuto zile zisapasa nthaba kwa wena. Aleluia. Somos da mensagem. ife ndife mphangwa Porque a mulher nossa não corta cabelo. akuti Essas coisas pequeninas. A palavra de Deus diz: deixemos os rudimentos antigos e vamos passar para a perfeição. Vamos aprofundar essas pequenas doutrinas de imposição de mãos, essas pequenas doutrinas de falar das mulheres, essas pequenas doutrinas de falar de batismo. Não te faz o crente da mensagem. akuchita kuti kutera mphangwa izi Vai para a profundidade. ndokoni wakubzika kwacho. Você vai ver que afinal de contas você está a interpretar mal. munenda koni kuti imwe mukupitumbuzira mwakuipa ivi. Aleluia. Amen. Está a interpretar mal. mukutumbudzira mwakuipa. Glórias a Deus. mbiri kwa Mulungu. Vai para parágrafo 249, brother. ndokoni ndime madzana mawina makumi anayi na Deus chifemba. sendo mal compreendido. mulungu mbakhala kubveka mwakuipa. Pessoas compreendem mal. anthu asabva mwakuipa Por isso kwace. Cristo natepa Khristu brevemente virá. E mwadzidzidze na bwera. ninguém já conseguiu falar a verdade. palibe lakwanisa kulonga munthu mwene. Falamos de boca para fora. tisalonga mwansabwalabwa zatumbo. Deus me enviou sua mensagem mulungu anitumiza mphangwa zace. e dá testemunho disto. sapasa umboni mwa pepe. Quem é esse que está a falar? uyu analonga uyu É o próprio irmão Branham. ndiye cha iye mbali Branham. Aleluia. Amen. Ele confirma a palavra iye sadira fala com os na sinais pangiziro que seguem. pisaida soko. Isto é o que a Bíblia diz. ipi ndipidonga Eles Biblia. não podem negar aquilo. iyo mbali kwa É um pepe. facto. ndiye chakuchitika. Mas o que eles fizeram? ngwenye chitaji. Eles compreenderam isto mal. awene abve mwakuipa. Porque
Eu não vi no nome das Assembleias de Deus mwakuti ndazibwera mu dzina ya ubungano wa mulungu a unicidade pinango upatani wa mulungu bodzi ou dualismo pinango uwiri wa mulungu ou trindade pinango utatu ou da igreja pinango zinje de cheche Deus ya ou mulungu da Batista, pinango ya batista pinango metodista presbiteriana, presbiteriana pinango ya luterana eu não vi em nenhum de seus nomes. inda zibwera pinango kakhalembo ya dzina Eu webodzi vi no nome de Jesus Cristo. inda bwera mu dzina Yesu Khristu E Deus, através da sua misericórdia, mulungu kukwera mwansisi yake confirma a mensagem asatayirira mphamvu através izi do poder kukwira mwa mphamvu da ressurreição pakulamuka de Jesus Cristo. wa Yesu Khristu E então isto natepa pepi continua pikwenda a tsogolo ser o Espírito de Deus, khala mzimu wa mulungu que as pessoas ya anthu compreendem isto. asabva ipi Mal. mwakuipa Aleluia. amen Pessoas compreendem isto. asabvesesa pepi Mal. mwakuipa Aleluia. amen Tenta lá procurar uma brochura aí, brother, esse ano usaka buku mbale apa que diz a palavra falada é semente original. isalonga kuti fala yakulomwa ndi mbewu ya chibaliro A palavra falada é semente original. fala yakulongwa ndi mbewu ya chibaliro Glórias a Deus. amen Palavra falada é semente original. fala yakulongwa ndi mbewu ya chibaliro Vai para o parágrafo 126. ndokoni mu ndime 123 E esta é a razão, uku ndikukuona uku meus irmãos, abale anga esta é a razão uku ndikukuona uku que o dualismo kuti uwiri uwu é hipócrita. akumbafakafaka O irmão vai ficar em frente de pessoas mbale anzakhala patsogolo pa a anthu defender o dualismo. mpakugumira uwiri Ficamos envergonhados, takhala manyadzo vivendo pessoas que compreendem mal. mpatikhala pakati pa anthu asabvesese Diz que o dualismo é akuti uwiri ndi hipócrita. kufakafaka Aleluia. amen É híbrido. kubvungazi kodi Homem que alega ser homem de Deus munthumbu asalaona kuti ndi munthu wa mulungu e nega a palavra. pakhonda fala Aleluia. amen Ele é hipócrita. iye ndi mfakafaka Quando você compreende mal, iye ungabvesesa mwakuipa produzimos pastores errados, mbaubala abusa kuphonyeka produzimos diáconos errados, sabala madikoni kuphonyeka produzimos administradores errados, sabala nyachuma kuphonyeka porque mal entendemos a coisa. ife tabva chinthu Dualismo é hipócrita. uwiri uwu Temos irmãos na mensagem, na abala mphango izi tem o spoken word, anayo buku mas ili não é deles. ngwenye siyasa Roubaram, awene mvimvinisa porque eles são dualistas. mwakuti awene ngumba uwiri Glórias a Deus. mbiri kwa mulungu Não pode lekani misturar os assuntos. akuti bvungazena pepe Homem que alega ser homem de Deus munthumbu asalaona kuti ndi munthu wa mulungu e nega a palavra, mbakhonda fala ele é hipócrita. iye ndi mfakafaka Escuta bem, leia sozinho aí, diz o werenga quê? wekene apa werenga wekene É ndi o quê? ninji Para não bulu dizer que o irmão João aqui que falou. Burro akuti bulu mbo que alega ser cavalo. iye sitakuti ine ndine mukavalombo Ele não é cavalo. iye si kavalo tayi Ele diz, iye salonga eu sou jumento. ine ndine jumento E não é nenhum. siyo tayi Você é hipócrita. iwe ndiwe mfakafaka Não tem outro nome para este irmão. iwe É ulibe hipócrita. uyu ni mfakafaka Glórias a Deus. mbiri kwa mulungu Este que traz a informação. iye sawa Quer dizer que é ele. balongo Que é o ndiye servo fiel. É hipócrita. Este não é teu irmão. simba yako tayi Porque compreenderam mal. mwakuti iye abva piti mwakuipa Percebeu, meu irmão? wabvesesa mbale yangu Nós compreendemos mal. ife sabvesesa mwakuipa Compreendemos mal. tisabvesesa mwakuipa Irmão Branham deixou tudo claro. mbale brown siyapenseni mwakwecha Deixou tudo claro. asiyapenseni mwakukwecha E não é nenhum. iye siye tayi Você é hipócrita. iwe ndiwe mfakafaka Nascido
bastardo. akuti wakubalwa kunja kunjira. Aleluia. Amen. Exatamente. Ndimodi. Exatamente. Ndimodi. Isto é vulgar, Ipi mpyazinji. mas é o que é. Mwenye ndipi kuti Ele não ndiye. teve intenção em fazê-lo. Iye azikana chifuna kuchita. O homem fez aquilo Mamuntu ndepita pepe. com a sua sabedoria. Akuna udziwaji. É aí onde ele chega. Ndipepo É aí onde toda a sabedoria humana se resume. ndipepo kuti udziwe Ser nascido bastardo. wakubalwambo ninga wakunjira. Correto. Ndimo. Agora, esta é a razão que Jesus foi Uku ndi kulongo kwa Yesu Kristu. perfeitamente manifestado. Wakupana papangizika. Deus foi perfeitamente manifestado Mulungu akhala kupana kupangizika. em Jesus. Muna Yesu. Porque ele era a palavra de Makuti Deus. iye akhalifala Mulungu. Ele era a palavra de Deus. Iye ndifala Mulungu. Esta foi a razão pela qual ele não pôde produzir nada, Ndimo kulongo kuti iye mbaleke kubala muchinthu. senão o exatamente Deus. Bakonda akhala basi ya Mulungu. E se Deus está em você, Mulungu angoneka muna o que iwe. mais você pode ser? Iye ungakhale yani. Não disse Jesus dos profetas, Zilonga Yesu kuna aos maprofita. quais veio a palavra de Deus. Mwale Para akaona fala quem Mulungu. veio a palavra de Deus? Idabwera fala Mulungu. Aos profetas. Kuna maprofita. Jesus não lhe chamou de Deus. Mulungu Yesu asikuachemera Mulungu. Por quê? Tamwanjani. Deus foi manifestada neles. Mulungu apangizika O muna que iwe. foi isto? Piakhalaji pepe. A palavra falada, Fala ya kulongwa. manifestada. Baipangizika. É isto. Ndi pepe. Disse como pode você negar, Iye ungakhondetani. dizer, Kulonga. se você tivesse qualquer sabedoria, Iye ungakhala muna você dziwimba. compreenderia. Vuyo ningapisiwa. Ele disse, Iye alonga. eu, como pode você dizer Ine iye que ungalongetani. nós o chamamos? Ife senjepera. Deus, Ele mesmo o chamou de Deus. Mulungu iye Ele chemera disse, Mulungu. como pode então dizer que crer neles e me negar quando eu digo que sou o Filho de Deus? Musangatani mwaimu kuti imwe musandifuna mwa iye ini ngaupangani pinthu pya Mulungu kuti ndi mwana wa Mulungu. Eles Mwakuti iwo não viram isto então? azikupita pepe tepe. A mesma coisa hoje. Pepe chikuoneka chinthu lero. Eu sou aquela semente que havia de vir, Ine ndine mbewu ile kafuna kuti ibwere. a semente da mulher. Akuti mbewu ya mkazi. Eu lhe darei uma semente Ine upasa mbewu. para a serpente. Kuna mbewu iyi. A Kuna nyoka serpente iyi. já lhe havia pervertido. Nyoka kada malapindula Ele kale. disse, Iye alonga. mas tua semente que darei ferirá sua cabeça. Mbewu inadza upasa ine. Iyi inadza phesa. Ele msolo wa nyoka. tomará aquela coisa de volta. Iye anza kwata chinthu Outra imubwera. Bwera pondo Eu pondo. gostaria, Amen. eu apenas gostaria Ine ndikafuna que todos vissem aquilo. kuti ansene apeno Eu pepe. vim conquistar e corrigir o que ele fez. Ine ndazibwera kudza kunda pinango ndisimulwe pili pechita iye. E a única maneira que posso fazê-lo Chibodzi njira kuti ngafuna chipite é através de uma mulher. ndikubukira kwa mkazi. Creu na semente, Adatawira muna onde a mbewu. mulher não cria na semente. Mwakuti mkazi nkhabala mu mbewu. Uma mulher que cria na palavra, onde outras não creiam nela. Mkazi kuti asalira muna fala kuti E anango eu nkhadala sou muna aquele iye. vencedor. Eu sou aquele que chegou para dar vida através da minha morte, Pa upenyu para pagar o penalti do que ela fez. kuti ndilipire mtengo ule lachita iye pita iye. Através da minha vida, Bukira pa upenyu wanga lhe será dado para fluir sobre ti. unzapaswa kuti ukhale muna iwe. Sereis filhos de Deus, Munzakhala na Mulungu. sereis filhas de Deus, Ana akazi a Mulungu. contanto que a semente esteja ali. Mwakufunika kuti mbewu ioneke pepo. Deus vos abençoe. Mulungu mbakomoleleni. Deus mal compreendido. Mulungu bveka mwakuipa. Deus vos abençoe. Mulungu mbakomoleleni. Podemos estar de pé.